Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Quando você encontrar, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Lucas, capítulo 1. Deison, pode ler para a gente, por favor? A garganta aguenta? Tá. Do 5 ao 25. Lucas, capítulo 1, do verso 5 até o verso 25. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes a sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Oh, Senhor Deus, quão preciosas foram essas palavras, ó Deus, que enchem de alegria e de esperança nossos corações. Por isso, ó Deus, que ao sairmos daqui da tua casa hoje, ó Deus, que nós saiamos convictos de que todas as promessas que o Senhor faz se cumprem, e que nós podemos confiar em Ti, ó Deus, plenamente, totalmente e absolutamente. E Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Podem sentar. Nós abrimos o nosso culto hoje com as perguntas que o salmista fez: até quando, Senhor? Até quando esconderás o teu rosto de mim? Ou até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? E o salmista vai dizer: ouve-me, Senhor, responde-me. E meus irmãos, talvez tenha sido essa
a percepção de esses personagens que nós acabamos de ouvir na leitura da palavra. Pessoas que oravam, e oravam muito, insistentemente a Deus, mas que no momento certo, Deus respondeu, nem antes e nem depois, mas no momento exato, não no nosso momento, mas no momento de Deus. E é isso que nós vamos ver nessa noite, a resposta de Deus a pelo menos duas pessoas e a um povo, a Zacarias, a Isabel, sua esposa, e ao povo de Israel. O primeiro personagem que nós encontramos nesse texto, meus irmãos, o sacerdote Zacarias. O texto vai dizer que o sacerdote Zacarias era um homem velho, um homem já bastante idoso. Este homem, ele era da tribo de Levi. Esse homem, sendo da tribo de Levi, era um sacerdote, casado com uma mulher chamada Isabel, que também era uma mulher idosa, e que também era da tribo de Levi. Eles eram descendentes de Arão. E é interessante que quando Lucas diz isso, ele está dizendo muito claramente para você e para mim, que o filho de Zacarias e de Isabel haveria de ser também um sacerdote, porque era descendente da tribo de Levi, descendente de Arão. E que este homem, Zacarias, ele era sacerdote, e diz o texto, meus irmãos, que ele fazia parte do turno de Abias. Era interessante que naquela época existia ali naquele templo de Herodes, aquele grande templo de Herodes, construído pelo rei Herodes, templo muito grande, muito belo. E meus irmãos, haviam ali 24 turnos de sacerdotes, e esses 24 turnos, eles dividiam isso durante todo o ano, os 12 meses do ano, a ponto de cada turno desse trabalhar ali no templo durante uma semana completa, 2 vezes ao ano. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? É que muitas vezes cada turno desse tinha vários sacerdotes, mas poderia acontecer, Vitor, de um desses sacerdotes nunca conseguir ser sorteado para ministrar ali dentro do templo. Mas diz o texto ainda, meus irmãos, que este homem, Zacarias, este sacerdote, ele era muito idoso, a sua esposa Isabel era estéril, por isso eles não tinham filhos. E para a tristeza daquele casal, meus irmãos, era um problema naquela época quando um casal não tinha filhos, por alguns motivos. Primeiro, havia uma certa discriminação com aqueles casais que não tinham filhos, porque acreditava-se naquele momento, irmã Dorinha, que quando um casal não tinha filhos, provavelmente, Ivonete, eles estavam recebendo uma punição, ou eles estavam sendo como recebendo juízo da parte de Deus, e por isso Deus não havia dado filhos para aquele casal, porque como nós bem sabemos, filhos são o que do Senhor? Herança do Senhor, uma bênção dada por Deus. E quando esta família não tinha filhos, Francisco, a sociedade começava a olhar de forma meio atravessada para este casal, principalmente para a esposa, para a mulher, a ponto de que muitas vezes, quando aquele casal estava junto, Carol, aquelas mulheres, quando casavam-se, elas tinham a firme esperança, a firme convicção de que se elas dessem à luz a um menino, ela poderia ser aquela mulher agraciada por Deus, que poderia dar à luz ao Messias prometido. Então toda moça, quando se casava, ela tinha a expectativa de que se nascesse um filho homem, aquele filho homem poderia ser
aquele que seria o Salvador do povo de Israel, aquele que seria o Messias prometido, desde lá de Gênesis 3,15. Mas acontece, meus irmãos, que Zacarias, um homem muito idoso, primeiro problema. Segundo problema, Isabel estéril. E Isabel não era a única, porque nós acompanhamos na história bíblica que muitas outras mulheres, muitas outras famílias também tinham esse problema de esterilidade na família. Mas aí certo dia, que nós não sabemos como, mas aí esse homem, esse sacerdote Zacarias, foi sorteado. Este homem foi sorteado para servir no templo, para ministrar no templo. E ele foi sorteado para que ele queimasse incenso. E naquele momento, meus irmãos, normalmente o sacerdote levava ali ou um outro sacerdote ou um levita. E essa primeira pessoa levaria ali aquelas brasas, sabe aquelas brasas acesas, que chega a ficar bem vermelhinha. E eles colocavam ali no local de queimar incenso. E aí chegava lá o sacerdote, pegava aquele incenso e jogava em cima das brasas quentes, incandescentes. E quando você joga pó em cima de fogo, ali surgia aquela fumaça. Só que não era uma fumaça fedorenta, fedida, não. Era aquele aroma de incenso, aquele cheiro agradável que tomava conta do templo. E mais interessante, meus irmãos, que agora o sacerdote Zacarias, ele não estava lá no Santo dos Santos, não, que era onde ficava a Arca da Aliança. Ele ficava numa sala antes, que era o local santo, e ali ele queimava incenso. E mais interessante ainda, Lúcia, é que as pessoas ficavam do lado de fora do templo, orando pelo sacerdote. E isso normalmente era uma coisa rápida, meus irmãos. Menos naquele dia. Porque diz o texto que Zacarias estava lá queimando incenso e de repente, não mais que de repente, aparece um anjo do lado direito do altar de incenso. Se fosse você, faria o que nesse momento? Porque Zacarias se assustou, Maria. A pessoa está lá sozinha, não espera. De repente chega um anjo, Vitor. Pense no susto grande. Mas a reação de Zacarias foi interessante porque diz o texto que ele ficou muito assustado, ficou muito amedrontado. Agora, o que diz aí, Davidson, por favor, do verso 12 ao verso 17? O que esse anjo vai dizer ao sacerdote Zacarias? Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito do poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar o povo preparado para o Senhor. Essa foi a mensagem que o anjo trouxe a Zacarias. E meus irmãos, é interessante porque o anjo vai dizer a Zacarias: olha, Zacarias, não tenha medo não. As suas orações foram o quê? Ouvidas. Repito, nunca deixe de orar, porque as suas orações são ouvidas. Mas é interessante, meus irmãos, que nós não sabemos especificamente qual fora a oração que Zacarias estivera fazendo naquele momento. Ele poderia simplesmente estar pedindo por um filho, porque ele não tinha filhos com a sua esposa, e olhe que era um casal de idosos,
E o versículo 6 vai dizer que eles eram justos diante de Deus. E eles obedeciam os mandamentos e os preceitos de Deus, digo. Mas ainda assim não tinham filhos. Portanto, nós não sabemos exatamente se Zacarias orava para que Deus desse um filho para ele. Ou se Zacarias ainda assim estava orando para que Deus desse a redenção do seu povo. Para que Deus enviasse o Messias prometido e esperado por todos. O texto não deixa claro isso. Mas é bem verdade, meus irmãos, que de um jeito ou de outro, a oração de Zacarias sendo atendida, aquela oração atendida por Deus, mudaria a história do mundo. Mudaria a história do mundo. O problema é que Zacarias acreditou nisso? Não. O verso 18 vai dizer que ele olhou para o anjo e disse: e como é que danado vai ser isso? Eu sou velho. Minha velha, eita, olha Marinho, chega perto de luz e diz: oh minha velha, se prepare para, agora diga e corra, se prepare para a confusão. Chegue perto da sua esposa e diga: oh minha velha, agora faça a carreira, porque o problema é grande. Acontece que Zacarias disse: eu sou velho, minha esposa é velha, estéril, como é que danada a gente vai ter filho? E a resposta do anjo, meu irmão, minha irmã, foi muito objetiva e muito prática. Verso 19 a 23, Deus, por favor. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Até o 23. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Atendo a falta de fé de uma pessoa, meus irmãos. E olhem que esse homem era um sacerdote. Mas ainda sendo um sacerdote, Alisson, esse homem duvidou da promessa de Deus. É bem verdade, meus irmãos, que não é todo dia que aparece um anjo dando uma notícia dessas. Principalmente quando nós olhamos do ponto de vista humano. Camarada velho, a esposa já idosa, estéril ainda por cima. Aí chega um anjo e diz: olha, no tempo certo a sua esposa vai engravidar e vai dar à luz a um filho, e vai se chamar João. Aos olhos humanos, meus irmãos, isso era praticamente impossível. Mas acontece que aquela resposta vinha da parte de quem? De Deus. O que é impossível para Deus? Acontece que por causa da falta de fé daquele homem, o anjo disse: agora você vai ficar mudo. Mudo daquele que não diz uma palavrinha sequer. E eu não sei, Marinho, como é que ele ficou lá gesticulando. Eu não sei se ele botava a língua para fora e fazia assim, para dizer que cortaram a língua dele. Eu não tinha como ele dizer que o gato comeu a língua dele, porque ele não tinha nem como fazer um miau, que não podia falar. Mas no final da história as pessoas entenderam. A grande moral dessa história, meus irmãos, sobre Zacarias, é que pela falta de fé daquele homem, ele recebeu a punição. Agora, o mais interessante de tudo, meus irmãos, é que a partir do momento em que Zacarias foi calado por Deus, o próprio Deus falou. O próprio Deus respondeu a Zacarias, porque respondeu através do anjo e disse: olha, mesmo pela sua falta de fé, a sua oração foi atendida e a sua esposa vai dar à luz a um filho. O que eu e você precisamos entender, meus irmãos, é que não cabe para o povo de Deus a falta de fé. Não cabe ao povo de Deus a incredulidade, a falta de confiança em Deus, porque todas as promessas do Senhor se cumprem.
no tempo certo, não no nosso, mas no tempo certo de Deus. Aí nós entramos agora na segunda pessoa que teve a sua oração atendida, a sua esposa Isabel. Porque mais uma vez diz o versículo 6, meus irmãos, que este casal era um casal piedoso. Diante de Deus eles eram um casal justo, faziam a vontade de Deus. Aos olhos da sociedade, eles eram um casal respeitado. Eles obedeciam às leis de Deus. Eles obedeciam aos preceitos de Deus e da lei. Tinham lá a sua credibilidade no meio do povo. Mas acontece, meus irmãos, que se era difícil para Zacarias, o sacerdote, não ter filhos, pior ainda, era para Isabel, sua esposa. Porque imagina, Isabel chegando num ambiente onde tinha várias mães com seus filhos, e agora Isabel, uma senhora, uma mulher já bem idosa, não tinha seus filhos. Ela não tinha a esperança de ser a mãe do Salvador do mundo, do Messias prometido. Por isso a humilhação para Isabel era muito maior. E aí quando nós olhamos na história bíblica, meus irmãos, nós percebemos que algumas mulheres muito conhecidas por nós na Bíblia também não tinham condições de ter filhos, mas assim como Isabel, foram alcançadas pela graça de Deus. Quando nós lembramos, por exemplo, de Sara, esposa de quem? Abraão. Aí Sara também era estéril, ainda por cima era idosa como Isabel era idosa, mas Deus prometeu na vida dela que ela daria à luz a um filho. E assim aconteceu. Nasceu Isaac. Isaac, aos 40 anos, se casou com uma mulher chamada Rebeca. E Rebeca também não tinha condições de ter filhos. E diz a Bíblia que Isaac orava instantemente, toda hora, todo instante, até que Deus ouviu suas orações e Rebeca deu luz a filhos. Nós olhamos para a esposa de Jacó, Raquel. Raquel também não podia dar filhos a Jacó, a ponto de, num determinado momento, Raquel dizer: dá-me filhos, senão morro. E Jacó, irado com ela, disse: acaso eu sou Deus para te dar filhos? Mas em determinado momento Deus deu filhos para aquela mulher também, meus irmãos. Quando nós nos lembramos de Ana, mãe do profeta Samuel, que orou por tantas vezes, derramou lágrimas na presença do Senhor, se humilhou na presença de Deus, e o que ela pedia, meus irmãos, era um filho, e Deus atendeu às orações daquela mulher. E quando Deus deu o filho que ela tanto pedia, ela trouxe aquela criança de volta e consagrou aquele seu filho a Deus. E o profeta Samuel ficou servindo ao Senhor desde pequenininho. O mesmo Deus que deu, recebeu de volta o presente que ele havia dado a Ana. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, principalmente as mães de plantão, as avós, as tias, nunca deixe de orar pelos seus filhos. Nunca deixe de orar pelos seus sobrinhos. Nunca deixe de orar pelos seus netos e netas. Nunca deixe de orar por aquelas pessoas que você sabe que estão andando longe dos caminhos do Senhor. Porque assim como Deus ouviu a oração de Zacarias, assim como Deus ouviu a oração de Isabel, certamente Deus também vai ouvir as suas orações. Tenha plena convicção nisso, que Deus está atento às orações que você tem feito no secreto, no seu quarto, no seu íntimo, que só você e Deus sabem. Mas nunca deixe de orar por aqueles a quem você ama. Nunca deixe de consagrar seus filhos, seus netos, seu casamento, as pessoas que você ama. Às vezes é o marido, às vezes é um primo, uma prima, às vezes é um irmão, uma irmã, mas não deixe de orar por aquelas pessoas que você ama. Consagre-os a Deus. E certamente Deus vai ouvir as suas orações. E o mais interessante, meus irmãos, é que Zacarias ficou calado, ficou mudo. Depois de uma semana de serviço, Zacarias volta para casa. E eu fico imaginando, Lusa,
Já imaginou aquela temporada que Marinho passou trabalhando todo dia e toda noite, feito relógio de bateria nova, que não para nunca? Eu fico imaginando que Marinho, quando chegou em casa, você tinha muitas coisas para perguntar para ele, sim? Certamente Isabel também tinha muitas coisas a perguntar para o seu marido. E cadê o homem poder responder nada? Mudo. Foram necessários pelo menos 9 meses, toda a gestação de Isabel, para que ele pudesse de volta falar e que ela pudesse ouvir a voz do seu esposo. Mas o mais interessante disso também, meus irmãos, é a reação de Isabel. O que é que diz os versos 24 e 25 deles, por favor? Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isso é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Deus desfez a humilhação daquela mulher. Deus ouviu as orações dela. E é interessante que nós não sabemos. O texto vai dizer que ela passou 5 meses lá, guardadinha, escondidinha. E, meus irmãos, a gente faz muitas especulações. A gente não sabe se porque ela era idosa, ela se resguardou em casa. A gente não sabe se pelo fato dela ser muito idosa, ela possa ter ficado com vergonha de andar com aquele barrigão para todo mundo ver. A gente não sabe se ela poderia ter algum problema de saúde e por isso ficou cuidando da saúde em casa. A única coisa que o texto nos diz é que Isabel ficou cheia de gratidão a Deus, porque Deus havia ouvido as orações dela e agora Deus tinha desfeito a vergonha e a humilhação que ela passava perante a sociedade. Glória a Deus. Por isso eu reforço, meus irmãos, minhas irmãs principalmente, não desistam de orar pelas pessoas a quem você ama. Não desista. Nunca desista. A terceira e última resposta desse texto é o próprio Deus agora respondendo ao seu povo. Não nos esqueçamos, meus irmãos, que nós estamos agora, depois de 400 anos, entre o Antigo Testamento, entre o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, e esse primeiro texto do Novo Testamento. 400 anos em que Deus não havia levantado um profeta sequer, que Deus não tinha falado através da boca de um anjo por aproximadamente 400 anos, meus irmãos, e Deus permanecia em silêncio. Não plenamente em silêncio, porque nós sabemos que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus fala através da sua criação. Nós sabemos também que tinha a lei de Deus que já havia sido escrita, a Torá, a Bíblia lá dos judeus estava pronta. Deus falava através da sua palavra, mas Deus não tinha levantado mais nem profetas e nem anjos. Não tinham homens para dizer: assim diz o Senhor. 400 anos em que Deus permaneceu em silêncio. Mas agora, para que se cumprisse aquela profecia de Isaías, capítulo 9, que nós vimos domingo passado, que aqueles homens viam uma luz lá no final do horizonte, agora essa luz está se aproximando, meus irmãos. Deus está prestes a cumprir a promessa que ele havia feito há quase 800 anos atrás, através do profeta Isaías. O rei estava chegando. O rei prometido estava se aproximando. Mas como nós sabemos, para que o rei chegue, era necessário que tivesse aquele arauto anunciando a plenos pulmões: o rei está chegando. E eis que agora Deus usa o anjo Gabriel. Olha, mais uma vez, Francisco, Gabriel entrando na história. E todas as vezes que Gabriel entra na história, é para dar uma boa notícia. Gabriel era um anjo que assistia na presença de Deus. Ele ficava sempre na presença de Deus. E aquele anjo disse a Zacarias: alegre-se, Zacarias, porque Deus ouviu as tuas orações, e através de vocês vai vir aquele que vai preparar os caminhos do Salvador do mundo. Versículo 13 vai dizer que o nome
desde que vai anteceder o Senhor Jesus, é João. E o significado da palavra João, do nome João, é o Senhor, é o Deus da graça. Aleluia. Deus estava mais uma vez derramando graça sobre o seu povo, meus irmãos. João iria nascer, aquele que iria preparar os caminhos do Messias. Versículo 14 vai dizer que ele seria um homem que traria alegria. A alegria daquele que estava anunciando a chegada do Salvador. Verso 15 vai dizer, ou verso 14, vai dizer que este homem, João, era um homem consagrado. Ele não poderia beber vinho nem bebida forte. Alguns acham que isso era o voto de Nazireu, mas aqui não fala sobre cortar o cabelo. Portanto, o que nós podemos dizer é que esse homem, João Batista, foi um homem consagrado desde o seu nascimento. E mais do que isso, meus irmãos, o anjo vai dizer a Zacarias que João Batista é um homem, ele vai ser um menino cheio do Espírito Santo antes mesmo do nascimento dele. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso, dizendo que um anjo chegando para uma pessoa dizendo que o filho dele é cheio do Espírito Santo antes mesmo dele nascer. O verso vai continuar dizendo ainda que ele iria trazer ao arrependimento as pessoas que andavam longe dos caminhos do Senhor. Além disso, o texto também diz, meus irmãos, que João Batista viria no poder e no espírito de Elias. E aqui, olha só, os espíritas ficam dizendo, está vendo? É João Batista em reencarnação de Elias. Está vendo? A gente acredita em reencarnação. Isso é verdade? Não. Porque quando os discípulos perguntaram a João, por acaso você é Elias? Ele disse, não, meu nome é João Batista. Elias foi outro, viveu muito antes de mim. Mas acontece, meus irmãos, que o ministério de João Batista foi muito semelhante ao ministério de Elias. Assim como Elias, João Batista confrontou os pecados das pessoas. Por exemplo, João Batista confrontou o pecado de um rei lá que estava adulterando com a sua cunhada. Cabra. João Batista foi aquele que veio anunciar a chegada do Salvador do mundo, meus irmãos. Deus respondeu ao seu povo. Depois de 400 anos, Deus agora estava falando ao seu povo mais uma vez. Aquele que viria preparar os caminhos, aquele que seria o arauto do rei, estava para nascer. E este menino não era uma criança qualquer. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo acerca de João Batista, disse, dos nascidos de mulher, não há nenhum que seja maior do que João Batista. E de fato, meus irmãos, este homem, antes do nascimento, ele já era consagrado, e ele já era cheio do Espírito Santo. E ele veio converter pessoas, e ele veio conduzir pessoas aos caminhos do Senhor. E finalmente, meus irmãos, concluindo essa mensagem, eu convido você, eu encorajo você a não desistir de orar. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não se esqueceu de você. E para que isso fique bem gravado na sua cabeça, o nome Zacarias significa Deus se lembra. Deus se lembrou de Zacarias. Deus se lembrou de Isabel. Deus se lembrou do seu povo. E certamente Deus está se lembrando de você. Aleluia. Todas as orações que você tem feito ao Senhor estão todas registradas no coração do Senhor. E no tempo certo, Ele irá responder. Eu não sei qual é o seu desejo. De alguns eu até sei. Eu não sei qual é o motivo de tantas vezes você estar dobrando os seus joelhos diante do Senhor. Mas saiba de uma coisa: Deus não desiste de você. Deus honra em cumprir as promessas que Ele faz. E no tempo certo dEle, não é no nosso, mas é no tempo certo dEle, meus irmãos. Ele há de nos responder. Ele há de atender o nosso pedido. Acontece que nem todas as vezes a resposta de Deus vai ser sim para aquilo que nós queremos. Mas uma coisa nós temos certeza, Elisângela, que todas as vezes que Deus nos responde,
é para o nosso bem. Aleluia. Mesmo que muitas vezes, Carol, a resposta de Deus seja um não, mas o não de Deus, Deison, às vezes é uma bênção nas nossas vidas. Aleluia. Por isso, meus irmãos, não esmoreçam em suas orações, não esmoreçam nas suas súplicas, não deixe de consagrar os seus familiares a Deus e permaneçam firmes, porque o Deus que atendeu a todos esses personagens que nós vimos hoje, certamente é o mesmo Deus, porque Ele disse: eu sou o Senhor e eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre serei. Por isso esse Deus cheio de misericórdia, cheio de graça, cheio de bondade, cheio de compaixão, há de atender a nossas súplicas. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que mais uma vez, aquele que tem sido, e que você colocasse diante do Senhor. Senhor Deus, que Teu Santo Espírito, que sonda nossos corações nesse momento, Pai, que o Senhor possa ver aquilo que tem tanto entristecido nosso coração, ou Senhor Deus, aquele que tem sido pedido, muitas vezes angustiado, mas também esperançoso dos nossos corações, que seja da Tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa atender o nosso pedido, a nossa súplica, o nosso clamor. E Pai querido, somos o Teu povo e confiamos que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que o Senhor promete para nós. Por isso, nessa noite, ó Deus, nós vamos sair daqui da Tua casa reconfortados, sabendo que o Senhor nunca saiu do controle da situação e que todas as coisas estão debaixo da Tua autoridade, ó Deus. Por isso te agradecemos de forma antecipada, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Te dê uma boa noite de sono. E domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para louvarmos e cultuarmos o nosso Deus. Que Deus os abençoe, rica e abundantemente.